Porque frustrar um filho é você romper uma ligação que ela é muito valiosa. Quando a gente dá nossas palavras como compromisso para uma criança, e eu tô chamando aqui criança, mas não só recém-nascido, tá? Criança, para mim, eu considero até a adolescência aqui no pacote. Você tem que ser um pai e uma mãe de palavra. Você falou que vai fazer alguma coisa? Você faz. Seu filho não acredita naquilo que você diz, tem um seríssimo problema. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em passar tempo com as crianças, a primeira coisa que a gente faz é criar agendas com os filhos. Mas isso, meu caro, isso, minha cara, é o jeito errado de você buscar a passar mais tempo com a sua. Porque veja, olha só o que acontece com você e eu vou escrever aqui, ó, para a gente poder visualizar. Então vamos lá, qual que é o nosso alvo? Nosso alvo, mais horas com a família. Mas, qual que é o problema? O problema é que a gente tem de um lado uma vida completamente atarefada. Então a sua rotina é completamente cheia. E aí, qual que é a sua grande ideia? Eu tenho uma agenda cheia de compromisso, voltada para o trabalho, voltada para a empresa, voltado para sei lá o que a sua vida hoje está voltada. E aí você se cobra, vem aquele sentimento de culpa, do inferno, que você fica pensando, mano, que droga, eu preciso passar mais tempo os pirralhos. O que acontece nesse momento? Nesse momento você fala assim, eu preciso criar momentos com eles. Então, o seu problema já é a rotina cheia. Qual que é o lance aqui? A solução que você imagina, olha só, a solução mais agenda, compromissos. Então você fala com os filhos, vamos escrever aqui, para você visualizar, vamos ser o mais didático possível. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que você tem uma coisa somando com a outra. Quando você soma mais agenda com uma agenda cheia, você tem um grande problema aqui. Quais são os resultados disso aqui? Os resultados disso aqui vamos lá, ó, sobrecarga, certo? Então vamos lá, porque você já está cansado, você já tem toda a sua rotina, você inventa coisas. Então você fala assim, poxa, quer saber? Eu vou aprender a tocar um instrumento com o meu filho ou com a minha filha. Você cria uma agenda. E aí você precisa toda terça e quinta comparecer naquela aula, tá disposto a aprender a tocar o instrumento, fazer a aula. Isso resolve? Não resolve, porque a criança vai treinar o instrumento fora da aula. Então você vai ter que aumentar a sua atenção ali o tempo todo. Você cria essa agenda. Fala assim, não, agora eu vou fazer natação com ele. Então todo sábado você vai lá e faz aquela coisa. Ou eu vou almoçar com as crianças, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar eles para passear, eu vou levar no parque. Você sempre está inserindo coisas numa agenda que ela já está muito cheia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é sobrecarregar. Depois, você vai se cansar mais. E aí, qual que é a consequência? Sobrecarga gera cansaço. O cansaço vai gerar desmotivação. Você vai ficar desmotivado, porque vai ficar mais pesado. Caramba, poxa, isso, eu tô me esforçando, eu tô indo, e o corpo pesa, e a dor é uma droga. E aí, quando você tá sobrecarregado, mais cansado, você desmotiva. E quando você desmotiva, você para. E aí que é o grande problema. Porque quando você para uma agenda que você deu a sua palavra com as crianças, de que você ia manter, é a pior coisa que... E você deve ter passado por isso, ou está prestes a passar por isso. Você quer desistir daquela agenda. A criança já botou na rotina dela que ela tem aquela agenda, aquele momento de compromisso ou com a mãe, e quando você sobrecarrega, você cansa, você desmotiva, você para. E quando você para algo que você se comprometeu a fazer com a criança, você frustra. O maior problema de todos. Porque frustrar um filho é você romper uma ligação que ela é muito valiosa. Quando a gente dá nossas palavras como compromisso para uma criança, e eu estou chamando aqui criança, mas não só recém-nascido, tá? Criança, para mim, eu considero até a adolescência aqui no pacote. Você tem que ser um pai e uma mãe de palavra. Você falou que vai fazer alguma coisa, você faz. Seu filho não acredita naquilo que você diz, cara, tem um seríssimo problema. Então, se você fala que você, a partir de agora,
vai ter uma agenda com a criança, você precisa honrar a sua palavra. Você precisa de integridade nisso. Se você não honrar a sua palavra, depois não tem como você pedir que o seu filho honre a palavra dele quando ele falar que vai estudar e não estudar e esse tipo de coisa. Então, frustrar uma criança é o pior resultado possível. E esse resultado, ele vai simplesmente acabar com a relação de vocês, além de te sobrecarregar no sentimento de culpa, que foi o que começou tudo lá. Então você sentia culpa, criou uma agenda, mas aí você sobrecarregou, cansou, desmotivou, parou e frustrou. Tanto você quanto a criança, e aí a culpa fica dobrada, porque você vê que aquela criança queria ter aquela agenda prometida, mas que você não dá conta mais de sustentar. E isso é o jeito errado. Esse é o jeito errado da gente realmente começar a criar tempo com a nossa família. Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo